Olá para você, colega que está aí rumo ao consultório para mais um dia de batalha, ou para você que já está voltando, retornando para o seu lar docilar, ou mesmo você que já está aí na academia, colocando o shape em dia. Não importa o lugar que você esteja, desde que você esteja escutando o podcast Jaleco Roxo. Aquele que tem o compromisso de te ajudar a alavancar o seu negócio, trazer mais pacientes até o seu consultório e aumentar a sua taxa de conversão. Muito bem, hoje nós estamos aqui com o intuito de falar sobre o assunto que é: se não sou eu quem fala de valor, o que eu devo fazer? Bom, antes de começar o assunto, é preciso salientar aqui 2 pontos. Primeiro é que os conteúdos expostos aqui são para profissionais de saúde sérios, éticos e que estão preocupados em prestar uma boa assistência ao paciente. Pessoal, não existe milagres para atingir o sucesso na nossa jornada. É preciso ter pressa para começar e paciência para os resultados. O filósofo contemporâneo Naval Ravikant nos fala que hoje esses conceitos estão invertidos. As pessoas têm muita paciência para iniciar uma ação e pressa demais pelos resultados. Muito bem. O segundo ponto é que, após o primeiro episódio do Jaleco Roxo, eu recebi uma infinidade de mensagens perguntando por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou entregando conhecimentos por meio desse canal adquiridos por anos de estudos, milhares de páginas lidas, cursos, testes que deram certo e que deram errado no meu consultório? Bom, imagine se seu preceptor não te ensinasse com riqueza de detalhes como operar, ou que seu professor não te conduzisse da melhor maneira possível para o seu aprendizado. A pergunta é: você possivelmente teria conseguido chegar onde está? E o seu paciente iria pagar o preço por esse gap de conhecimento. Desde a minha graduação na Faculdade de Medicina da UFMG até meu doutorado na UFG, diversos fellows que fiz na Suíça, Chicago, Boston, eu tive a felicidade de ter contato com mestres que me ensinaram tudo o que eu sei. Me mostraram conhecimento e por isso estou aqui. Sempre fui muito bem recebido em todos esses ambientes. Então, nada mais justo do que eu retribuir o que eu recebi ao longo da minha jornada. Ajudar colegas sérios, estratégias para alavancar ainda mais o seu negócio e, com isso, eu fazer com que esse colega atinja mais pacientes, milhares de pessoas vão ter a oportunidade de usufruírem de uma boa assistência prestada por vocês. Em resumo, a minha ideia aqui com o Jaleco Roxo surgiu por gratidão, pela vontade de fazer gente séria crescer, e com isso a sociedade ganha mais pessoas boas para prestar uma boa assistência na saúde. Muito bem, feito essa introdução, vamos começar o assunto de hoje. No último episódio, falamos um pouquinho aí a respeito sobre como passar o preço para o paciente. Quem não viu, vai lá. Vale a pena, tá bem legal. O feedback foi bem positivo. Então, não é porque um terceiro é quem deve passar o valor que você não deve ajudar nesse processo. Você, doutor, é uma peça fundamental nisso. Aprendemos que o custo do serviço gera uma dor para o paciente. É a dor de pagar, né? Ninguém gosta disso. E que existe uma relação que precisamos trabalhar, que é a relação recompensa versus dor. Para a nossa discussão ficar um pouco mais tangível, vou transformar essa relação numa equação. Perceba, a percepção de ganho que o paciente vai ter com o seu serviço nada mais é do que o valor menos o custo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem dos sonhos, planejei durante muito tempo, economizei uma infinidade de plantões para conseguir atingir esse objetivo. Feito isso, estava lá em Nova York, passeando com a namorada da época, e infelizmente ela teve o infortúnio de conseguir quebrar o dente da frente. Eu não sou aí um conhecedor da odontologia, não sei qual é o nome técnico para esse dente, mas eu costumo falar que é o Romário, né? O dente da frente ali, o cartão de visitas, né? Então qualquer sorriso que ela dava, todo mundo via, né? E para a mulher, então, isso é uma coisa aí que
abala demais a autoestima e tudo mais. Então eu tinha um problema para resolver. E eu, como todo ser humano, a primeira coisa que acendeu no meu cérebro foi o quê? Foi aquela área lá que a gente aprendeu, que é a dor de pagar. Eu falei, puxa vida, eu vou ter que procurar um odontólogo aqui em Nova York, vai me custar o olho da cara. Mas o que eu tinha nesse contexto? O valor era muito alto, né? A percepção de quê? De ter paz nessa viagem, né? De ter uma namorada satisfeita, alegre, feliz, e não com um dente faltando na boca, né? Então, essa história é para mostrar o quê? Acabei resolvendo o problema, tive sorte, porque nada melhor do que ter dinheiro é ter amigos. Eu tinha um colega lá, que residia lá, que foi meu colega de fellow, na época que eu estava em Chicago. O pai dele era dentista e resolveu o meu problema, e eu lembro até hoje. Eu perguntei, how much? E ele me disse, $1. Então, foi uma camaradagem que eu nunca esqueci. Mas o que eu quis mostrar nessa história? Que ali a percepção de valor era muito grande. Eu precisava resolver aquele problema e estava disposto a pagar qualquer custo para resolver aquela dor dessa namorada da época. Então, o que é, para reforçar? Ganho nada mais é do que o valor menos o custo. Então, o seu desafio, doutor, é mostrar o valor para o paciente. Entretanto, posteriormente, Daniel Kahneman refinou ainda mais essa equação. Esse psicólogo ganhador do Prêmio Nobel de Economia demonstrou em um dos seus experimentos que a dor de perder é aproximadamente 2 vezes maior do que o prazer de ganhar. Ou seja, a melhor equação é o ganho é igual ao valor menos 2 vezes o custo. Então a gente tem ainda um desafio ainda maior. Não é o valor, ele tem que ser maior que o custo, ele tem que ser pelo menos 2 vezes maior que o custo para essa equação ser positiva e aí sim o seu paciente tem a percepção de ganho. Então a sua responsabilidade, doutor, é aumentar essa percepção de valor do seu serviço. Não é porque eu falei que sua secretária deve passar o valor que você vai consultar o paciente e jogar toda a responsabilidade do fechamento para ela. Aí não tem secretária que aguenta, né, meu amigo? Não tem milagre, né? Você tem que ajudá-la nesse processo. O pesquisador Steve Janko, em sua obra Neuromarketing for Dummies, ele mostra que o processo de decisão, e no nosso caso é a decisão do paciente de nos escolher e pagar pelo nosso serviço, passa pelas seguintes fases. Primeiro, a gente dá um input, esse input gera impressões no paciente. Depois disso, há uma fase de determinação do valor e significado. Posteriormente, há uma deliberação e análise. E por último, que é o output, que o consumidor vai falar e vai ter uma ação. Então, desse processo todo, dessas fases, o único que a gente tem controle são as impressões. Ela vai depender do input que a gente vai lançar para o paciente. E isso vem por meio de comunicação verbal, não verbal, os arredores, diversas coisas que a gente vai falar aqui ao longo do podcast e desse episódio. E essa questão, a fase de determinação do valor e significado, deliberação e análise, isso é uma coisa interna do paciente. A gente não tem controle. Isso aí é igual palavra falada e flecha lançada. Não depende mais da gente. Na última fase, que é a fase de fala e ação, também ela vem do paciente. Mas aqui a gente consegue fazer alguns ajustes por meio de vencer objeções, contar uma história, reforçar os ganhos. Então aqui ainda nessa fase a gente consegue ajeitar um pouco para mandar um paciente mais apto a fazer o fechamento com a secretária. Bem, no livro Why We Buy, do Phil Barden, é definido que existem basicamente 2 tipos de valor. Um valor que ele chama de explícito e o valor que ele chama de implícito. Né? Lembrando que a gente tem que, qual que é a nossa função aqui? É mostrar o nosso valor para ajudar no fechamento. O valor explícito, ele se dá em como o consumidor avalia a informação, ou seja, como que ele avalia o que a gente fala e como que ele julga a qualidade do nosso argumento. Já no valor implícito é levado em conta sinais periféricos, a expectativa do paciente, os seus hábitos,
As heurísticas, o contexto, tudo isso a gente vai trabalhar em outros episódios. O que a gente vê hoje? Isso eu fico indignado. A gente vê o quê? Um monte de coach ensinando o doutor a fazer o quê? Maquiar consultório, investir em investimenta, defendendo como se isso fosse a coisa mais importante. Ou seja, para eles acham que é só o valor implícito que é o mais importante. E aí o que a gente vê? Doutor aí se matando para enfeitar o consultório ou comprar vestimentas de milhares de reais. E o que eu vejo? Não sobra dinheiro para ele oferecer um bom salário para a secretária, que nesse processo de fechamento é peça fundamental. Isso me deixa indignado. Foi talvez uma outra razão para eu fazer esse podcast. Assim, não dá para ver ali no meu Instagram esse tanto de coach prometendo um monte de coisas sem nenhum embasamento científico e muito menos prático. Não são médicos, não têm experiência de consultório, não têm vivência, não têm uma jornada, não testaram o que dá certo e o que não dá, e quer ensinar o doutor e fica focando só nessa questão de vestimenta, de enfeite, de coisas para distrair o paciente. Isso é uma coisa que eu fico extremamente indignado. Não dá mais para ver o doutor caindo num papo desse. Não tem condição. E doutor, eu vou falar uma coisa para você. Esse papo de vendedor, ele não funciona pra gente. Sabe por quê? Porque do ponto de vista comercial, veja bem, do ponto de vista comercial, o nosso serviço, ele é ruim. Eu não estou dizendo que você é um mau médico, não estou dizendo que você não sabe operar, não estou dizendo que você não sabe tratar uma doença, não estou dizendo que você não sabe fazer um protocolo que funciona, não é isso. Mas, do ponto de vista comercial, você tem que deixar a vaidade de lado e encarar os fatos. O nosso serviço, ele é um serviço ruim. Dói de ouvir isso, mas essa é a verdade e eu vou te explicar por quê. Para um produto ou serviço ser bom, do ponto de vista, mais uma vez, comercial, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de escalabilidade, ele precisa de recorrência e garantia. Vamos lá, doutor. Você, hoje, se aparecer no seu consultório por um milagre divino, você encontrou um coach que fez um milagre, apareceu 1000 pacientes na porta do seu consultório que querem operar com você hoje. Isso é possível? Não, é impossível. Por quê? Porque nosso serviço ele não é escalável. A gente vende horas. Então não tem como. Do ponto de vista comercial, isso é um calcanhar de Aquiles que a gente tem. Segunda coisa, nosso serviço tem recorrência? Te falo que até em alguns tem. Por exemplo, se o doutor é um cardiologista e o paciente tem que fazer aquele acompanhamento seriado o resto da vida, um geriatra, um reumatologista, mas um cirurgião não. Um cirurgião, o ideal é que ele venda o produto dele uma vez só. É uma cirurgia que deu certo. Eu fiz uma lipo e funcionou. Eu operei a sua fratura e ela consolidou. Então, geralmente, no geral, você só vende uma vez. E a terceira coisa, o senhor dá garantia do seu serviço? É possível isso? Você garante que você vai operar alguém e que não existe complicação. Não tem infecção, não tem trombose, não tem dor, não tem aumento de volume. Você promete que, seguindo o seu protocolo, com certeza ele vai emagrecer. Não é assim. O nosso serviço não tem garantias. E te falo mais, a gente ainda é obrigado a, entre aspas, falar mal dele, falar das complicações. Se você é uma pessoa que tem compromisso ético, é muito importante você ali alinhar expectativas e falar da questão das complicações do seu serviço. Outra coisa importante, você não pode vender para todo mundo. Que loja de roupa que você entra e aí depois de uma conversa com o vendedor ele recomenda para você não comprar nada? Possivelmente nenhuma. Agora, no seu consultório, algumas vezes você precisa falar isso. O paciente vem ali, tá com uma gordurinha localizada, paciente jovem, que você sabe que se ele fizer uma boa dieta, fizer exercício físico, ele vai perder aquilo, você vai fazer uma lipo nele? Do ponto de vista ético, isso é discutível. O paciente chega no meu consultório, tem um joanete, um caroço no dedão, eu pergunto para ele, incomoda? Não. Atrapalha a sua vida? Não.
Eu vou operar esse paciente? Não vou, ele não tem indicação. Então, muitas vezes o paciente ele vem, ele quer consumir o seu produto, o seu serviço, ele quer pagar para você, mas ele não tem indicação. É seu dever e obrigação você não vender para ele. Então, doutor, você não pode ser um vendedor. Outra razão, se ganho, a gente aprendeu que é igual a valor menos 2 vezes o custo, se o paciente não tem indicação, o seu serviço não tem valor. O que vai ficar na cabeça dele é só o custo. Então imagina, a paciente chegou lá, tinha uma gordurinha que ela perderia por outras coisas, ela fez a cirurgia e complicou. No cérebro dela, ela não teve ganho nenhum, só ficou o custo. Isso vai ser muito ruim para você. Então, quando a gente oferece uma coisa que o paciente não precisa, 2 coisas acontecem. Primeiro, você não está sendo ético. Segundo, do ponto de vista neurocientífico, na cabeça dele não vai ter valor nenhum, vai ter só a dor do custo, que é 2 vezes maior, ou seja, vai ser ruim para você, porque ele vai te cobrar, vai te ligar, vai te processar, vai ter litígio. Isso é muito ruim. Muito bem, dito tudo isso, feito esse desabafo, eu vou mostrar para vocês agora de ordem prática, como é que a gente demonstra o valor, como é que a gente então faz o nosso papel aqui nesse fechamento aqui do nosso serviço. Dos modelos que nós estudamos aqui e aplicamos, o nosso preferido é o que foi proposto pela empresa de neuromarketing americana SalesBrain. O que eles falam? O que eles defendem? Que é o seguinte, nós temos 3 tipos de valor que a gente precisa mostrar para o nosso paciente. O valor financeiro, o valor estratégico e o valor pessoal. Como que eu vou demonstrar o valor financeiro do meu serviço? Muito simples, vou dar um exemplo. É muito comum o paciente vir no seu consultório e falar, doutor, eu já tive em outro doutor e tudo, mas lá a lipo custou 25 mil reais e o senhor está me cobrando 30. Como que você vai mostrar o valor financeiro nessa situação? Bom, você vai falar, o outro doutor, ele faz igual a que eu propus para você, perceba, aqui você operando comigo, os primeiros 6 meses eu não vou cobrar consulta de você, aqui a cinta do pós-operatório eu vou te dar. Então você mostra para ele as coisas que ele vai ganhar financeiramente. Você mostra o valor, você dá um item de brinde, você coloca consultas de graça, você coloca que já está implícito aí que tem uma enfermeira que vai fazer o curativo, que vai até a casa da pessoa fazer um curativo pós-operatório. Você mostra um valor financeiro para o seu paciente. Qual que é o valor estratégico? O valor estratégico, de maneira prática, que você pode demonstrar é o seguinte. Bom, no caso da minha cirurgia ou do meu produto, você operando aqui, os trabalhos mostram que a recuperação é 2 vezes mais rápida. Ou você operando, você já anda de imediato, você vai mostrar coisas estratégicas para ele. Você consegue ir para casa sozinho, você mora sozinho, você não depende de ninguém, você consegue subir escada, você consegue descer escada, você mostra coisas que ele ganha ali do ponto de vista estratégico. E o valor pessoal, esse talvez o pessoal que trabalhe aí com beleza, com autoestima, seja o mais fácil. Imagina um paciente que tenha um problema no sorriso, está com os dentes com alguns problemas do ponto de vista estético. Você nada mais, nada menos, você tem aquela célebre frase que você pode falar, abra um sorriso lindo e a felicidade logo te encontra. Ou seja, está implícito aí que um sorriso que não é bonito, o paciente geralmente ele é mais infeliz, geralmente ele tem vergonha, geralmente ele não vai para a rua, ele tem várias perdas do ponto de vista pessoal que o incomoda muito. Ou um paciente masculino que tem uma mama aumentada, aquele paciente ele tem vergonha de ir pra praia, ele tem vergonha de jogar um futebol e tirar a camisa próximo dos amigos, né? Ele sofre bullying, tudo isso é um valor que você vai mostrar que ele consumindo o seu produto, o seu serviço, ele vai ficar livre daquilo. Então isso é um valor pessoal, geralmente é algum valor do ponto de vista psicológico, tá bem? Um outro tipo de valor estratégico, o paciente ele tem um problema que é o seguinte, eu adoro correr, esse é meu hobby, e daqui 3 meses eu preciso estar apto a correr a maratona de Boston, mas o meu pé está me matando, eu estou com uma fascite plantar terrível. Você vai falar, eu tenho aqui um protocolo baseado em algumas coisas e isso
com 3 meses eu consigo colocar você para correr essa maratona. Ah, a mulher tem um casamento e ela vai casar daqui 6 meses e ela precisa perder 20 quilos. Você consegue mostrar que o seu protocolo, ela seguindo direitinho, ela vai ter esse valor estratégico que daqui 6 meses ela vai conseguir entrar no vestido dos sonhos dela para o casamento. Então é esse tipo de coisa que você tem que saber trabalhar no seu consultório, demonstrar o valor financeiro, o valor estratégico e o valor pessoal. E quando a gente faz isso, a gente está trabalhando lá do que o Phil Barden falou, que é como o paciente vai avaliar a informação. Então, você mostrando esses 3 tipos de valores, possivelmente você vai conseguir uma avaliação positiva. E agora, como é que a gente vence a segunda fase do valor explícito, que é o julgamento da qualidade do argumento? Bom, a gente vai fazer isso por meio de provar esses valores. E eu vou te ensinar 4 maneiras de fazer isso. A primeira maneira que você pode provar para ajudar o paciente nesse julgamento da qualidade do seu argumento é a famosa prova social. Então, de alguma maneira, o paciente, seria interessante ele ter algum contato com pessoas que já provaram do seu serviço e falam bem dele. Isso, do ponto de vista prático, é muito fácil. Você pode ter printado vários comentários positivos no seu perfil do Instagram ou no Google Review, que você tem boas revisões, você mostra para o paciente aquilo, ou você pergunta a ele, você acha pacientes em comum no seu ciclo de convivência. Um exemplo, o paciente ele costuma frequentar um tipo de clube. Não, nesse clube aí eu tenho esse fulano que eu já operei. E aí você traz para um ambiente familiar para ele. O paciente joga tênis, você vai dar exemplo de alguns jogadores de tênis que você já operou, que você já tratou. Então você busca mostrar para ele a prova social. Isso talvez seja a coisa mais poderosa dessas 4 estratégias. A segunda maneira de você melhorar o seu argumento é a prova da demonstração. O que você vai mostrar? Mostrar como que é o procedimento. Se você tiver uma filmagem mostrando você operando, mostrando como é que se faz, mostrando o resultado. Então, assim, você demonstra para o paciente que você sabe fazer aquilo. Então, essa é a prova por demonstração. Então, no consultório, você abre uma apresentação e mostra os casos, como é que você faz, o que você faz e como você faz. Isso é muito poderoso. Eu estou apresentando para vocês em ordem aí decrescente de poder da questão da prova, você demonstrar para o paciente que você é capaz de ter um bom serviço. O terceiro tipo de prova é a prova por meio de dados. Bom, se você é um cara que está começando, você ainda não atendeu muito paciente, ou seja, você não tem prova social ainda, você também ainda não operou muita gente, ainda não conseguiu aplicar um número relevante de protocolos, você pode provar isso por meio de dados. Nada mais, nada menos do que você pegar dados científicos, referências bibliográficas. Você vai pegar um artigo científico mostrando que 98% dos pacientes que seguem aquele tratamento obtêm um bom resultado. O índice de satisfação dessa cirurgia é de tantos por cento. E aí você vai embasar a sua prova, o seu argumento, em dados com referência bibliográfica. Isso é muito poderoso. E por último, se você não tem nada disso, Bruno, no meu protocolo aqui eu não tenho uma evidência científica robusta, a minha cirurgia que eu faço ainda é uma descrição relativamente recente, então não tem muito artigo científico, não tem um follow-up prolongado para eu mostrar esse tipo de dado. Tem o menos poderoso, mas que ainda é válido, ainda é um tipo de prova, que a Sales Brain chama de prova aspiracional ou prova por imaginação. Então você vai falar, imagine você daqui 6 meses conseguindo vestir o seu sonhado vestido de noiva, entrando toda magra e bonita no seu casamento, ou se o paciente tem um problema no pé e não consegue usar a chuteira para ele jogar bola, não imagine, depois aqui do tratamento eu vou fazer você conseguir calçar sua chuteira e fazer o que você mais gosta no seu momento de lazer, que é poder jogar futebol. Poxa vida, afinal de contas a gente trabalha tanto, se a gente não conseguir ter um momento de lazer em paz, a vida perde o sentido. Outro exemplo, o paciente está aí com essa meta para fazer a maratona de Boston, você vai falar, não, imagina você depois de fazer isso aqui tudo, você tá lá na maratona e ter aquela sensação de dever cumprido, né, e você conseguir terminar a maratona ainda com um bom tempo. Então são maneiras de você mostrar
uma prova que é pela aspiração ou pela imaginação. Então, em resumo, é necessário você mostrar 3 tipos de valor: valor financeiro, estratégico e pessoal, por meio de prova social, ou prova por demonstração, ou prova por meio de dados, ou prova por aspiração ou imaginação. Muito bem, e os valores implícitos? Eles também são importantes. É isso uma das razões que faz você pagar, por exemplo, R$ 15 para tomar um café lá na Copenhague, e muitas vezes você não paga R$ 3 para tomar o café do seu João aí na lanchonete do seu hospital. Isso a gente vai trabalhar muito ao longo aqui do Jaleco Roxo, porque aí entra a questão da ciência das heurísticas. Existe uma ciência que chama ciência da primeira impressão, então isso é o poder que você tem de causar uma boa primeira impressão para o seu paciente. Comunicação verbal e não verbal, uma série de estratégias para a gente mostrar o nosso valor implícito. E mais uma vez, não é isso que os coaches estão falando, que é ter um consultório bonitão, colocar uma calça pega marré, como fala, um sapatinho bonitinho, um blazer, a mulherada botar aquele, cabelo penteadinho com coque, cheio de joias. Eu não falo que isso não é importante, mas não é o mais importante igual está sendo vendido aí, igual a gente vê esses coaches falando. Isso não tem nenhum embasamento científico e não vale a pena você se matar por esse tipo de coisa, ok? Muito bem. Agora você sabe o que vai acontecer quando você usar essa metodologia e refinar para dentro do seu contexto? Doutor, o paciente vai virar para você e vai falar: doutor, eu quero. Doutor, eu preciso desse tratamento. Aí sim, você ajudou a secretária a trabalhar a parte dela na equação, que é a do custo. É mais ou menos o seguinte: você driblou o time inteiro, você colocou sua secretária na cara do gol, agora o que ela tem que fazer é só vencer o goleiro e não chutar para fora. Muito bem. O compromisso do podcast Jaleco Roxo continua, que é ajudar os colegas a terem estratégias baseadas em evidência científica e de ordem prática, para não só fazer o paciente vir até o seu consultório, mas também que ele faça o fechamento com você. Seja ele um procedimento cirúrgico, um protocolo ou qualquer outra coisa com finalidade de melhorar a vida do paciente. Nos vemos no próximo episódio. Bans, mais que uma agência.